Muito bom dia! Estamos aqui nesse último dia de novembro, dia 30 de novembro de 2022, o seu Morning Call, para a gente comentar um pouquinho sobre os panoramas do mercado. Comigo aqui o Felipe Nogueira, nosso assessor aqui da Liberta Investimentos, bem-vindo. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Thay. Olá! Bom, vamos começar já falando sobre os Estados Unidos, comentando que Estados Unidos ontem fechou no terreno aí positivo e hoje a gente tem uma série de indicadores e agenda econômica muito importante para sinalizar aí como anda a saúde econômica por lá, pelo país. Comenta um pouquinho, Felipe, sobre quais a agenda que a gente pode esperar para hoje, os indicadores que vão sair hoje. E lembrando que, né, durante toda a semana a gente ainda tem, por exemplo, payroll na sexta-feira, aí, super importante, um dos dados mais importantes do mês, para sair e mostrar também como está a saúde do país. Perfeito. Hoje de tarde a gente tem a fala do presidente do Federal Reserve, o Jeremy Powell, e a perspectiva do mercado, tá, é que a gente não tenha nada de tão significativo, que a gente deve ter um aumento de 0,5%, tá, 0,5 pontos ali na taxa de juros americanas. Só recapitulando, a gente vem aí de uma alta de altas de 0,75 por lá, são altas expressivas, e aí na última reunião, então, a gente teve uma sinalização do Powell falando que provavelmente eles vão reduzir esse ciclo de aperto por lá, né, das taxas, e aí a gente pode sim chegar num patamar mais alto, mas o ritmo é mesmo para diminuir, por isso essa ideia de que agora na próxima reunião em dezembro a gente iria ter sim uma alta de 0,50, só de 0,50. O objetivo do Fed ali é manter essa taxa de juros alta ali, na casa dos 5%, tá, até a inflação americana cair para próximo ali a 2%. Tá, então o pessoal já está projetando, inclusive, corte da taxa de juros americana para o segundo semestre de 2023. Né? Mas hoje a gente vai ter ali a pesquisa de emprego privado, a ADP, tá? Assim como o PIB do terceiro trimestre americano. E qual é o cenário, então, que o Fed ele vai ver, né, vai considerar esses dados junto com o payroll na próxima sexta? Quando você aumenta a taxa de juros, a gente tem a retirada de dinheiro de circulação, e com isso a gente desestimula a indústria, né? E desestimulando a indústria, a gente também desestimula a geração de empregos. Então, eles vão acompanhar o seguinte: se a geração de empregos, por exemplo, está boa, tem menos pedidos de seguro-desemprego do que o esperado, né, e a produção industrial ela continua resiliente, beleza, eles se sentem mais tranquilos para aumentar a taxa de juros e com isso conter a inflação, trazendo ela para casa dos 2%. Caso a gente tenha algum problema nesse cenário de mais pedidos de seguro-desemprego do que o esperado, né, ou o PIB arrefecendo de forma mais acelerada, aí eles já começam a segurar um pouco, a colocar um pouco o pé no freio, né, no aumento dessa taxa de juros. Então é isso que vai pautar agora os próximos cenários. Entrar ali nos commodities. Sim, só comentando, né, que agora a gente, hoje, esporadicamente, a gente está fazendo o Morning Call um pouco mais tarde, perto das 11 da manhã, então os mercados já abriram. Ontem a gente teve Bovespa fechando com alta aí de quase 2%. Tu queria falar commodities, eu acabei já entrando aqui no Brasil, aqui rapidamente, mas só para comentar que a gente, ontem o Bovespa fechou no terreno então positivo, Estados Unidos também, e agora as bolsas abriram aí no terreno positivo, o mundo todo está subindo. Commodities, Felipe, finalmente vamos falar sobre commodities. Antes, Ásia fechou majoritariamente no terreno positivo. A gente teve o índice Nikkei fechando na madrugada com queda de 0,21%. O principal índice na China fechando com alta de 0,05% e o índice de Hong Kong fechando em alta de 2,16%, retomando que ontem a gente comentou aqui sobre a decisão da China de vacinar as pessoas acima dos 80 anos, que poderia aí ajudar nas restrições, né, contra as fortes restrições que eles estão pensando em impor pelo país, né? Pode comentar agora um pouquinho sobre as gente commodities? teve a China, o que aconteceu ali na China, né?
A gente teve uma manifestação muito grande nas principais cidades ali no fim de semana, teve a prisão de mais de 1.000 pessoas, né? Só que o governo central do Partido Comunista ali, ele chamou a atenção de algumas províncias no sentido de atenuar ou de ser menos impactante no controle do Covid-19. Então, esse comunicado de que eles precisam ser um pouco mais leves, né, com a população para não gerar isso em uma massa, né, de pessoas insatisfeitas, que aí é uma massa descontrolada, é justamente o que eles não querem, né, isso daí fez com que o mercado olhasse o seguinte, qual é a situação da China, né? Ele tem um pacote de 140 bi de estímulos da economia, de investimento em infraestrutura, né? Então, vai ser feito isso. Esse governo ele tem uma pegada muito mais intervencionista do que os governos anteriores da China. Vide, por exemplo, que eles fizeram com as empresas de educação, em que eles limitaram elas de aferirem lucro, mesmo elas listadas em bolsa e as ações derreteram. Eles são muito mais atuantes, assim, e controlando a atividade privada. Né? Então, isso acabou repercutindo, inclusive ontem, na alta de ontem, com a alta de CSN, CEMIN, né? Porque CSN subindo aí mais de 8%, se não me engano. Exatamente. Mais de 8%. Vale também com alta expressiva de 3,86%. Então, a CEMIN como a terceira aí, maior alta ali, com 7,61%. Perfeito. A gente viu aí, então, as empresas ligadas a commodities com uma alta bem expressiva ontem no mercado, né, puxando bastante o índice. E isso daí, então, puxou as bolsas globais para cima, tá? Mas também puxou a parte de minérios, favorecendo esse nosso movimento de alta, e favoreceu também o petróleo. O petróleo Brent, a China, que é o maior consumidor do petróleo Brent no mundo, acabou puxando a cotação para cima, junto com a movimentação da OPEP, que a gente até mencionou ontem, né? Toda vez que o barril chega nos patamares de $80, a OPEP ela trata ali de reduzir a produção frente a essa menor demanda pelo produto para manter o preço equilibrado. Então vai ter reunião da OPEP mais agora fim de semana. Está se falando em mais novo de corte de 2 milhões de barris por dia, que eles vão então tirar, né, da produção, então vão produzir menos, justamente para tentar conter o preço dessa commodity, e aí isso daí também pode favorecer, como favoreceu ontem, empresas do setor. Né? Perfeito, a gente teve então esse cenário envolvendo a Bolsa Brasileira no dia de ontem, mas a gente também teve algumas notícias importantes no campo político. Uma delas é a própria PEC da transição, certo? A gente tem aí uma PEC que prevê furar o teto em 198 bi, se eu não me engano, certo? A gente ontem teve um cenário político bem movimentado, né? A gente teve a PEC, neles falando ali, na PEC que está tramitando no Senado, de eles extrapolarem 198 bilhões, sendo que 173 bilhões desses 198 vão ser destinados ao pagamento de R$600 da Bolsa Família. Tá? E 23 bilhões restantes eles são obtidos por excesso de arrecadação de tributação, e aí vai para a parte de investimentos. Isso foi um movimento. Uma outra coisa que agradou o mercado ontem, né? E aí eu sempre falo, pessoal, não importa a nossa bandeira política, né? Importa o que a gente vai fazer a partir da movimentação do mercado. Eu até estava brincando hoje mais cedo, né? O dinheiro tem um ditado ainda do Império Romano, em latim, que é pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. Então a gente tem que tirar um pouco esse viés político da parte dos investimentos e trabalhar de forma mais racional, menos emotiva. E a gente vai comentar também que o mercado é pragmático, né? Então pensem de forma pragmática também. O PL da Bolsa, por exemplo, o preço dividido pelo lucro das empresas listadas em Bolsa, estão em níveis mais baixos do que a crise de 2008. Então a coisa está muito barata. A posição dos estrangeiros, né, eles estão comprados em mini índice, estão 150 mil contratos ali na ponta compradora do mini índice, contra 60 mil mais ou menos do mini dólar, quer dizer, nesse cenário geralmente a bolsa vai para cima, tá? Então a gente teve essa movimentação positiva, por quê? PEC, né? A PEC ela foi protocolada, vai ser votada, vai ser analisada, o PT não tem maioria, não tem apoio do Congresso ali, o Lira ele vai conseguir se reeleger só com a base que ele tem, então vai ser muito difícil uma negociação do PT para fazer mudanças mais radicais, isso é um ponto favorável para o mercado. Uma outra questão que saiu também importante ontem é
Não vou julgar, porque saiu pelo portal 360, né? Eu não tenho capacidade de julgar se é efetivo, se é certa a informação ou não. Mas, em princípio, a gente teria o Alckmin para a Fazenda e o Haddad para o planejamento. Isso também foi uma notícia que agradou o mercado. A gente teve uma outra manifestação ontem. Porque a gente veio aí desde quinta-feira passada já especulações de que não, seria o Haddad pegando aí o Ministério da Economia, né? Que seria uma preocupação para o mercado considerável. Ele que, curiosamente, a tese de mestrado dele foi, salvo engano, em 1990, ele defendendo o regime soviético que colapsou no ano seguinte. Então, é uma pessoa... De novo, o mercado é pragmático, pragmático. O mercado analisa histórico, analisa fatos. Né? Exatamente, as bandeiras levantadas então, ali... Então, não é nem a questão de o que o mercado acha de determinada pessoa, ou, enfim, determinado político, né? É simplesmente analisa o histórico e pensa, poxa, o que será que vai acontecer aí com base nesse histórico, né? Outra coisa que chamou bastante atenção foi o TSE antecipando a diplomação do Lula, tá, do dia 19 para o dia 12. Quais são os efeitos jurídicos disso? Ele acaba tendo o foro privilegiado uma semana antes. Né? Por que eles fizeram isso? A gente não sabe, assim, mas é uma coisa estranha, esquisita, não é normal. E outra coisa que também movimentou o mercado ontem é que ele definiu a data em que ele vai fazer a nomeação dos ministros. Né? Dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro. Uma certeza, e é bom, o mercado lida bem com certezas. Falamos disso. O que o mercado não gosta é de ficar no escuro. Bom, então para o dia de hoje, basicamente, é a gente continuar acompanhando o noticiário político e é também muito a gente ficar de olho no noticiário, nos indicadores que estão saindo lá nos Estados Unidos, porque isso pode sim afetar o nosso mercado aqui. Mais algum comentário para finalizar, Felipe? Eu acho só estratégias gerais da carteira, né? Enquanto eles estiverem subindo taxa de juros nos Estados Unidos, a gente provavelmente vai ter uma dificuldade de cortar o CDI, né, a Selic. Então o CDI deve se manter resiliente, o dólar deve se manter forte, porque o pessoal vai buscar essas taxas altas lá fora. O próprio Boletim Focus na segunda mostrou aí uma expectativa de novo, né, novamente maior para o IPCA. A parte de ações e fundos imobiliários, a gente tem talvez uma preocupação de tributação sobre dividendos ou diminuição de lucros das empresas, né? O que teria que ajustar ali o preço em relação ao payout, o tempo de retorno que a gente teria dos investimentos. Mas, assim, a gente já tem várias semanas em que esse movimento de queda vem acontecendo. Se a gente olha o PL friamente da Bolsa como um todo, está muito baixo. Então, tem gente que compra call, vende put, pega ações já mais resilientes para longo prazo, a gente já começa a ver esse movimento daí. Renda fixa, com todo esse estresse político, subiu em níveis muito, muito altos, em níveis em que a gente teria dificuldade enquanto país de pagar, lembrando, né, o brasileiro que paga essas altas taxas, né, num cenário de alta inflação, quem sofre mais é o pobre, por mais que a gente fale benefício social, sem geração de PIB, que é o que o PT provavelmente vai querer fazer até para recuperar o voto, porque a gente não tem a ilusão de que ele foi eleito com uma ampla maioria de votos, pessoas que de fato defendem o PT. Às vezes, grande parte, eu acho que dos votos... Ele foi eleito muito pela própria rejeição do Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. E aí, nesse cenário de inflação, de ter incentivos de injetar dinheiro em circulação... O governo gasta absurdamente. Geralmente, o pobre sofre mais porque o salário dele não consegue acompanhar essa inflação. E a pessoa, o rico, por exemplo, que tem uma disponibilidade financeira maior, ele acaba aproveitando essas oportunidades de renda fixa. Né? Então, acho que tem oportunidade para todos os cantos ali. Ok, muito obrigada. Ficamos por aqui. Fiquem ligados, não esqueçam de, quem não é inscrito aqui no canal, se inscreva-se e dê o like aqui no vídeo. Muito obrigada. Perguntas nos comentários também que a gente responde no dia seguinte. Exatamente. Muito obrigada e até amanhã. Até mais, pessoal.